Bom, agora está gravando, então eu vou começar o capítulo 9. Essa aqui vai ser a primeira aula do capítulo 9, né? O capítulo 9, o capítulo 9 fala sobre genética quantitativa, né? Existe um momento em que você não consegue mais acompanhar os locus gênicos, né? Então, um locus, isso aí é genética de populações de um locus, né? A clássica, que vários princípios foram criados, né? Aí, multilocos, a gente aí começou a pensar em termos de haplótipos, e a gente começou a pensar em termos de desequilíbrio de ligação, e assim por diante. Mas tem um momento em que a quantidade de genes é tão grande que não dá para acompanhar todos. Aí você fala, se liga ou nem ligo, né? Tô nem aí. E aí o que você faz? Você mede através de ferramentas estatísticas, tá bom? Então, a genética quantitativa é uma quantidade de genes tão grandes que não dá para acompanhar eles individualmente, mas mesmo assim você pode calcular a herdabilidade de uma característica, tá? Vendo em quão semelhantes são os indivíduos que são aparentados, tá? Então, essa aí é uma técnica estatística que também foi criada pelo Fisher, Haldane e Wright, né? Baseada no trabalho que já estava sendo feito pelos biometricistas, né? Então, lembrando para vocês, o Bateson, né? É super importante porque ele é considerado o pai da genética, não porque o pai da genética é o Mendel, né? Mas ele criou o termo genética, né? E ele, né, ele estudou em Cambridge. E ele é considerado o pai da genética para os ingleses, porque ele foi o primeiro professor britânico de genética em Cambridge entre 1908 e 1910. Ele ensinava genética mendeliana. Um, ele trabalhava com horticultura, né? Ele foi diretor do John Innes Horticultural Institution, né? Entre 1910 e 1926. Ele também deu aula de fisiologia, mais ou menos nesse período, né? Ele criou o termo genética, em 1905, para descrever o estudo da variação e da hereditariedade. Então, ele criou o termo genética, né? Um, ele era colega do Hugo de Vie, eles correspondiam e tudo, e eles descobriram que as espécies parecem evoluir em passos bruscos e descontínuos, ou seja, mutações, tá? E que é o termo que o De Vie criou, né? E depois, quando o trabalho de Mendel foi redescoberto pelo De Vie, né, pelo Correns, pelo Teschmark, né? É, ele pulou de cabeça. Inclusive mais do que o De Vries, né? O De Vries, pelo fato de que eles descobriram que não foi ele que descobriu as leis do Mendel, ele ficou assim meio mais do Bateson, não, meio Bateson virou, né? Tiete do Mendel, né? Então ele traduziu o trabalho do Mendel, né? Para o inglês, ele usou exemplos para mostrar de que era geral, né, os princípios do Mendel, né? É, e ele, na verdade, como a gente viu, ele acabou se tornando parte da eclipse do Darwin, porque ele acreditava que o darwinismo não explicava a variação, né? Esse é o Bateson. Agora, um dos grandes problemas, como a gente já falou anteriormente, é que a gente tem os biometricistas, né? Então, o Walter Frank Raphael Walden, que era um zoólogo de 1860 a 1906, ele foi professor do Bateson, tá bom? Então, né? E, né? Mas o Weldon, ele por volta, né, da virada do século, ele se associou ao Francis Galton, o TST de Galton, né, estatística, e o Galton foi um dos primeiros diretores do departamento de estatística, né, e, desculpe, ele se associou ao Pearson, né, ele se associou ao Pearson, que foi um dos primeiros diretores de um departamento de estatística do mundo, né. E eles pegaram as ideias do Francis Galton. Francis Galton era mais velho que eles, e ele nasceu em 1822, né? Ele é primo do Darwin. E o Galton, ele é um físico, né? E ele investigava um monte de coisas diferentes, né? Porque na física tem tanta gente estudando física, e ele, sendo um sujeito meio. Gostava de ser o pioneiro, e ao invés de trabalhar dentro da física,
uma da matemática, ele foi trabalhar na biologia e um monte de outras coisas, sociologia e assim por diante. Inclusive, uma das obras dele é super importante para a psicologia, porque ele estudou a natureza da inteligência. Ele propôs que o gênio, né, a inteligência, é hereditária, né? Então, isso aí foi uma das propostas. Ele criou o termo ou a natureza, ou a nature or nurture. Nurture é o jeito que você é criado, né? Então, ou a natureza, ou a genética, né, ou o ambiente vai controlar a expressão da inteligência, né? E ele achava que ele tinha evidência de que a inteligência era hereditária, né? Ou seja, a inteligência é genética, né? Mas ele propôs uma hipótese que aí um monte de gente foi testar, com teste de QI e assim por diante. Então, o trabalho dele é super importante para o desenvolvimento da psicologia, né? Ele contribuiu em um monte de áreas. Então, ele criou um sistema de correlação estatística que o Pearson e o Aldrin acharam que tinha a ver com o trabalho que eles estavam fazendo. Então, eles montaram uma revista biométrica para encorajar os biólogos a estudarem métodos estatísticos e quantificar as coisas. E aí, o Bateson mandou um artigo para o Weldon. Aí o Weldon virou e falou: não, esse artigo está super mal escrito, a estatística está errada. Aí os dois brigaram. E aí, os geneticistas eram a favor de a evolução era por saltos, enquanto que os biometricistas eles viam uma variação da média, eles achavam que a evolução era a marcha das médias. Então, os biometricistas eles eram a favor de toda a teoria do Darwin, enquanto que os geneticistas, como o De Vries e o Bateson e outros, eles achavam que a evolução era rápida, tá? Então foi criado, então isso aí tá isso aí a gente está revendo a figura 1.7, né, lá do livro, né? Então os saltacionistas eles acreditavam que você tinha uma macromutação, estágio A, e aí um, a forma ancestral da espécie se extinguia e os indivíduos portando a macromutação se propagavam na população, tá bom? Então eles acreditavam que, na verdade, a evolução via por saltos. Enquanto que os biometricistas achavam que existiam pequenas diferenças entre indivíduos, elas eram herdáveis, né? Então, ao longo do tempo, o que mudava lenta e gradualmente, do jeito que o Darwin falava, era a média. Então, a evolução era a marcha das médias. Então, ó, duas visões distintas. Uma tem mais a ver com histórias de ficção científica, né? Que nem os mutantes X, né? Né? Que, né, você tem mutantes, eles são outra espécie. E eles aí, a humanidade como um todo, fica tentando eliminar os novos mutantes, com medo de serem substituídos, né? Agora, essa visão tá errada, né? Porque no fundo, o que é uma espécie nova é um grupo de indivíduos, uma população, que estão, né, tem barreiras ao fluxo gênico com os outros indivíduos, né? Então, na verdade, é, se os indivíduos não podem ter descendência fértil, eles são espécies distintas. Mas como a gente vê em todas as histórias de ficção científica, o por exemplo, o Wolverine tem uma filhinha de que, e assim vai indo, né? Então, e que é das características. Então, na verdade, o que deveria acontecer é, né, já que os mutantes não estão reprodutivamente isolados dos seres humanos normais, e se eles são férteis, né, são interférteis, então os mutantes vão ter com, companheiros e companheiras que são normais, e aí a prole vai herdar os genes, e se esses genes vão serem vantajosos, eles vão aumentar de frequência da população, inclusive se misturar, né? Então você pode ganhar o olho laser, né? Junto com gás, o Wolverine, e assim por diante, porque são genes diferentes, e eles aí vão aumentar de frequência da população, então todo mundo vai ter todos os poderes de qualquer um dos mutantes, né? Então, então no fundo, é, o conceito de espécie do pessoal que trabalhava com saltacionismo, né? O do De Vries, do Bateson, é um conceito de espécie morfológica, né? E a gente sabe que não. Hoje em dia a gente adota o conceito de espécie biológico. E as consequências são distintas, né? Não, o que evolui não é
que evolui não é o indivíduo, é a população. Então, conforme os genes para mutantes se propagam na população, a população vai mudando a média. Então, aos poucos, os indivíduos vão ter cada vez mais habilidades, né? Então, as histórias de ficção científica estão todas presas nesse conceito ultrapassado de que a evolução era por macromutações e por pulos, né? A mutação não importa o efeito dela. O indivíduo é reprodutivamente isolado dos outros ou não? Se não é, não é uma nova espécie. E o gene, se for vantajoso, vai ser propagado dentro daquela população, tá bom? Bom, um agente, o Francis Galton, ele realmente foi revolucionário porque ele começou a ver a correlação, ele inventou a história de correlação, ele começou a usar, pega um valor nos pais e um valor nos filhos, né? Então, acima ou abaixo da média, né? E uma coisa que ele percebeu é que se o valor dos pais determinasse o valor dos filhos, você teria uma reta em 45 graus. Mas, na verdade, raramente era assim. Na maioria dos casos, você tinha uma tendência a ser intermediário, o valor dos pais e o valor dos filhos. Tanto que ele falou de que existia uma tendência para regredir para a média. Era uma ideia errada, né? Mas, então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou sementes de ervilha, né? E pesou elas, né? Para ver qual era o tamanho delas. E mandou para um monte de amigos em toda a Inglaterra e na Espanha, isso e aquilo, né? Aí os amigos plantaram. E depois, quando as ervilhas ficaram grandinhas, eles escolheram as ervilhas, botaram no envelope e mandaram para o Galton. Aí o Galton sabia, né, que ervilhas que ele tinha mandado para quem, né? Então ele pesava as ervilhas que ele mandou, né? E depois ele pesava as ervilhas que voltavam, né? E ele fez uma correlação, o valor dos pais e o valor dos filhos. E uma coisa que ele descobriu é que pais grandes tendiam a ter filhos maiores e pais pequenos tendiam a ter filhos menores, mas não era um para um, era intermediário. Então ele criou a lei de regressão das médias e na cabeça dele, um indivíduo excepcional, se ele se cruza com o indivíduo comum, ele fica intermediário. Aí os filhos vão cruzar com o indivíduo comum, então a tendência é regredir para a média. Então, o único jeito de evolução ocorrer seria se você mantivesse isolado aqueles indivíduos que tinham aquela característica e botava eles para cruzar entre eles e não cruzava com a média, tá bom? Só que os biometricistas, eles viram que não. Eles falaram, ah, não, uma característica ela pode ser ambiental ou ela pode ser genética. Então, a correspondência não é um para um, porque às vezes você manda uma semente grande para um sujeito que mora, um casal que mora no, na Espanha, né, num lugar seco, aí as ervilhas não conseguem crescer tanto por causa da influência do meio ambiente. Então, dependendo do meio ambiente, né, a, a característica não vai ser dada completamente. Mas, se você tiver uma forte influência do meio ambiente, aí não vai ter correlação entre o tamanho dos pais e o tamanho dos filhos. E se você tiver nenhuma influência do meio ambiente, aí você tem 100% de correlação entre os dois. E os valores intermediários vai dar para medir o que é mais genético e o que é menos genético. Então, os biometricistas começaram a inventar o começo da genética quantitativa, só que o maior problema deles é que eles não aceitaram o mendelismo. Os mendelistas não aceitaram. Então a gente teve que esperar até o Fisher, Haldane e Wright para juntar as duas coisas, tá bom? Então aqui seres humanos aqui. Então o tamanho está variando entre, sei lá, 1,50 m e 1,90 m, né? O que seja, né? E veja, tem uma correlação, a média do tamanho dos pais e a média do tamanho dos filhos, tá? Eles pegaram o pai e a mãe, somaram as alturas e dividiram por dois, depois pegaram os filhos, somaram as alturas e dividiram por dois. Uma coisa que vocês percebem é que existe uma correlação, e ela é mais ou menos forte, entre a altura média dos pais e a altura média dos filhos, tá? Ela não é um para um, né? Que seria se fosse se o pai 64 tem filhos de 64 em média, pai 74 tem filhos de 74 em média. Não, não é. Mas ao mesmo tempo, a característica, a altura é altamente herdável, tá?
Então, pais mais altos tendem a ter filhos mais altos. E pais menores tendem a ter filhos menores, né? Então, isso é uma característica que parece ser bem herdável, tá bom? Isso aí são dados de Galton, de 1879, tá bom? Então, Galton viu isso e falou, tem uma regressão para a média. Mas o Weldon e o Pearson viram isso e falaram, não, evolução é lenta e gradual. Então, veja, o Galton influenciou o Pearson e o Weldon. O Weldon criaram a revista biométrica e botaram o Galton como sendo um dos consultores, mas a visão deles de evolução é diferente do Galton. O Galton, por ser mais velho, ele era um saltacionista. Eles não, eles perceberam que a genética quantitativa que eles estavam começando a inventar, ele, esses métodos de correlação sugeriam que a altura era herdável, né? É, e não era 100% herdável por causa da influência do meio ambiente. Mas mesmo assim, era uma característica bem herdável. Então, Galton falava que a tendência de pais altos é os filhos regredirem de volta para a média. Enquanto que o Pearson e o Weldon sacaram de que se os pais altos forem cruzados entre si, eles vão produzir uma descendência maior, porque o que vai ser passado adiante é a parte herdável e a genética da população vai mudar, tá bom? Então é isso, né? Isso aqui você tem a média, né, dos pais, aqui é a média dos filhos. Se você só deixar esses pais reproduzirem, isso aqui não é 100% herdável, porque os indivíduos podem ser mais altos por fatores ambientais, por fatores genéticos. Mas você tem uma resposta. A população descendente, então, ó, esses pais aqui não reproduziram. Agora, claro que não é ser humano, deve ter sido animal ou planta, né? Você não pode falar, vocês não vão se reproduzir em seres humanos, né? Mas em animais dá para você controlar. Então, aí o que acontece? Você tem o fator de seleção, né, a média da população que você selecionou, e aqui o aumento genético, a resposta genética da população descendente, tá bom? Então, o Galton achava de que a evolução não podia acontecer, né, porque tinha uma regressão para a média, né? Só que o Pearson e o Weldon virou e falou, não, pode acontecer sim, porque você vai ter uma resposta. Ela é cumulativa, a genética muda da população. Então, se você não mexer mais nela, ela vai sempre ficar nessa altura maior. E se você selecionar de novo, vai aumentar de novo. Então, você vai ter uma lenta marcha das médias para um novo valor, tá bom? Então, eles tinham uma visão diferente de como as coisas se propagavam, né? Mas aí, a briga, né, entre o Bateson, geneticista, e os biometricistas, o Weldon e o Pearson, ela só foi ser resolvida com o trabalho do Fischer, né? Então aqui essa figura 1.8 do livro, né? Então tudo isso aí é um pouquinho de revisão, mas só para introduzir o assunto da genética quantitativa, né? Depois você tem o Haldane, né? E depois você tem o Sewell Wright. E eles criaram as bases genéticas da nossa disciplina, né? Genética evolutiva, né? Trabalharam com as bases de genética em populações, da genética multilocos, e depois eles trabalharam com a genética quantitativa. Criaram as fórmulas que a gente usa até hoje. E veja, então a gente vai falar um pouquinho sobre variação. A gente aprende que quando você tem olho azul e tem olho marrom, quando você cruza marrom com marrom, você produz marrom, besão, besão. E quando você cruza azul com azul, né? Aí você tem bezinho, bezinho, aí a descendência é toda bezinho, bezinho. Só que se você cruza os dois, aí você tem dominância. Aí a descendência vai ter olho marrom, mas todo mundo vai ser heterozigoto, né? Seus pais, um dos pais era homozigoto para olho marrom, e um dos pais era homozigoto para olho azul, então a descendência vai ser toda heterozigota, então de olho marrom. E se você cruzar besão, bezinho com besão, bezinho, aí você vai produzir um quarto marrom, um quarto azul e metade heterozigoto. Sei que a gente aprende na. Mas quando você olha os olhos das pessoas, na verdade, você tem uma variação. Então, existe variação. Então, tem pessoas de olho bem azul, tem pessoas de um azul mais claro, um azul mais cinza, um azul esverdeado.
um azul amarelado, na verdade, um verde, né, amarelado, um cor de mel, o olho, um marrom claro e um marrom escuro. Então, na verdade, aparentemente, além desse gene besão bezinho, tem outros genes que também condicionam a cor do olho. Então, na verdade, o olho varia. Não é olho azul, olho marrom. Mas qual é a cor do olho? É olho cinza? É olho verde? É olho azul escuro? É olho violeta? É olho amarelo? Cor de âmbar? Né? É olho verde? É olho marrom? Né? Então, é olho marrom jabuticaba. É, então, o que é interessante é que quando você olha, né? Então, você dividir os olhos em azul, verde e marrom, né? Então, quando você cruza marrom com marrom, 75% da prole é marrom, 18,75% é verde e 6,25% é azul. Quando você cruza verde com marrom, 50% é marrom, 37,5% é verde e 12,5% é azul. Quando você cruza azul com marrom, aí ou você é marrom ou você é azul, né? Dependendo se o marrom é heterozigoto, tá bom? Se você cruza verde com verde, aí a chance é de produzir 1% olho marrom, 25% olho azul, 75% olho verde, né? Se você cruza o verde com azul, aí metade vai ser verde, metade vai ser azul. Se você cruza azul com azul, 1% vai ser verde, 99% vai ser azul. Então, o que sugere isso? Que tem vários genes controlando a cor do olho. Tem genes principais e você tem genes modeladores, tá? Então, você, na verdade, consegue produzir um gradiente de óleos e só em alguns casos simples que você tem uma característica que é bem, né, o, bem clara, mendeliana, né? Agora, aqui, o que é interessante é que a gente está vendo ah, uma joaninha, né? E essa joaninha varia geograficamente. E é interessante, porque aqui você tem um polimorfismo no fenótipo dessa joaninha asiática, né? A Ammonia axyridis. E elas variam de vermelho, com pontinhos pretos, até preto com alguns pontinhos vermelhos, né? Então você tem toda uma variação, inclusive pretos praticamente sólidos, né? Então, isso aí gerou, né, uma coisa de que, na verdade, os biometricistas estão certos. Tem muitas características que aparentemente variam. Não tem só duas características mendelianas, né? O olho azul e olho marrom, né? Também tem olho verde, tem olho de outras cores. Então, muitas características, na verdade, parecem ser controladas por mais de um locus. E claro, então aí o Shu, né, ele chegou e falou, ó, depois ele começou a trabalhar com a genética no milho, ele chegou à conclusão que um campo de milho é uma série de fenótipos produzidos por uma enorme quantidade de alelos em grande número de locos, variando quase continuamente. A seleção de uma linhagem pura faz perder a heterozigosidade, resultando em linhagens puras que tendem ao genótipo homozigoto nos vários locos. Aí o Nilson L, em 1909, né, ele foi trabalhar com trigo, ele encontrou um genótipo do trigo de sementes vermelhas. Aí ele combinou com a selvagem, e aí produziu, claro, selvagem, né? Mas na F2 ele produziu uma proporção de 1 por 64 sementes vermelhas. Então ele propôs que a ideia do Shu, né? Ele propôs que você tinha azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, e cruzou com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Aí na próxima geração, ele tinha azão azinho, bezão bezinho, cesão cezinho, com azão azinho, bezão bezinho, cesão cezinho, né? Aí, quando você fez esse cruzamento, um metade, né, elevado a 6 leva a 1 sobre 64, tá? Então ele fez esse cálculo, tá? Então é esse cálculo aqui, tá? Esse é outro experimento do Nilson L, o trigo vermelho versus trigo branco, né?
ele tinha parental, né, branco ou seja, a cor do trigo normal, né, e vermelho, né, e aí ele cruzou, e aí ele produziu azão, alinha, bezão, belinha, azão, celinha, todo mundo vermelho, né, desculpe, todo mundo branco, né, aí depois ele cruzou de novo e ele produziu o 1:64, né, vermelho, né, tá bom? Então, esse aí é o famoso cruzamento do Nilson L, né? Bom, então, claro que na conclusão que a gente chega é que a reprodução sexuada pode produzir um grande número de genótipos, né? Você, um locus com dois alelos produz três genótipos, tá? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. 10 locus produzem 310, ou seja, 60 mil genótipos, tá? É, então, muitas coisas podem ser explicadas através de recombinação, né? Inclusive o atavismo, né? Ou seja, um genótipo que existia no passado, mas agora se selecionou contra, e novas variedades completamente novas podem ser resultado não de mutações novas, mas sim de recombinação. Então, a recombinação provavelmente é a primeira coisa que acontece. Você pega a variação existente e você produz novas variações. E aí, mutação ocorre, acaba sendo mais importante ao longo do tempo, tá bom? Então, basicamente o que a gente está falando é que a gente tem, né, você pode ter uma característica, né, que é controlada por um locus, dois alelos, e digamos, tem dominância, você vai ter dois tipos de bico. Dois locus, dois alelos, mesmo que com dominância, você vai produzir três tipos. Seis locus, dois alelos cada, mesmo com dominância, você vai produzir uma enorme quantidade. Quanto mais locus você coloca, mais próximo de uma curva de Gauss você produz. Então, a grande sacada do Fisher, do Howden e do Wright foi que quanto mais locus você coloca, mais perto de uma distribuição normal você produz. Então, a seleção natural vai aumentando a frequência dos genes em vários locos distintos e vai fazendo a média mudar de uma forma lenta e gradual, assim como tinha sido proposto pelo, pelos biometricistas, tá? Então, a evolução pode ser lenta e gradual, apoiando o Darwin. Então, essa sacada foi super importante para acabar com a eclipse do Darwin. E o Dobzhansky aí escreveu o livro Genética e Origem das Espécies, explicando para todo mundo que a Mendel e Darwin eram compatíveis, tá? Aí isso aí desencadeou a síntese moderna, tá? Bom, agora, claro que se você tiver uma variável ambiental, aí você tem uma variável ambiental, aí você vai ter, né, uma característica vai ser de uma só. Se você tiver uma variável ambiental, digamos água, aí quanto mais água, mais a planta gosta, né? Então aí o que que acontece? Pouca água, as plantas são pequenininhas, bastante água, então se você tem um regime de variação de água, você pode produzir várias classes, né? Um, 10 de água produz uma classe, 15 de água produz a outra, e assim vai indo, tá? E agora, duas características ambiental, ela gosta de água e de sombra, né? Então aí você pode ter uma planta que tem bastante água, mas muita luz, uma planta que tem tá na sombra, mas tem pouca água, e tem uma planta que vai estar no sol e sem água, e depois você vai ter uma planta que está na sombra e com bastante água, do jeito que ela gosta. Então você vai ter toda uma variação que vai tender a também produzir uma curva, né? Então, essa curva que era observada, né, da variação populacional, que levou o conceito de evolução nada mais é do que a marcha das médias, né? Esse, esse conceito ele pode ser produzido por genética ou por meio ambiente, tá bom? É, então tá. Aqui a gente tem, né, quanto mais genes, mais classes. E se você tiver, ó, um locus, dois alelos, o heterozigoto intermediário, você vai ter três classes, tá bom? Mas se. Então é o primeiro gráfico aqui em cima, né? Então, aí, agora, se você tiver 12,5% de variação devido ao meio ambiente, então
o indivíduo que teve boas condições ambientais, mesmo que ele tenha o gene para ser pequenininho, ele pode ser maior do que o indivíduo que tem o gene, né, azão, azinho, né? Então, seria intermediário, mas teve pouca água, pouca comida, aí ficou menorzinho, tá? Então, você começa a ter uma sobreposição dos genótipos, né? E se você tiver 25% de variação devido ao ambiente, aí aquilo que era três classes distintas começa a ficar uma única pirâmide, né? Então, quanto mais influência ambiental, mais próximo de uma curva. Quanto mais genes, mais próximo de uma curva de Gauss, tá bom? Bom, aqui a gente começa com o assunto 9.1. Então, eu introduzi o conceito para vocês poderem introduzir onde que está esse capítulo. Então, acho que eu vou sair aqui para dar uma chance de vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, né? E acho que o meu mouse morreu. Putz. Ah, agora foi. Então, deixa eu parar a gravação aqui.